8h37 no Jornal Gente de Sábado, a gente sempre repercute os principais assuntos da semana. Um dos assuntos discutidos aqui no programa foi justamente o envolvimento de militares na política. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos aqui para o programa, para uma entrevista nesse sábado, o coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Glauco de Carvalho, que foi comandante do policiamento do centro aqui, trabalhou em diversas unidades da Polícia Militar durante a sua carreira, tem uma larga experiência com o assunto, é um estudioso também de questões ligadas ao policiamento, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, para nossa satisfação, está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes hoje para conversar com os nossos ouvintes. Coronel, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia Agostinho, bom dia Pedro, bom dia a todos os nossos ouvintes. Começar com o senhor a conversa falando sobre o caso, do comandante do policiamento da região de Sorocaba, que foi afastado, está sendo investigado pela Polícia Militar, pela Justiça Militar, por manifestações políticas em redes sociais. O governador João Dória, o comandante-geral da Polícia Militar, determinaram o afastamento do comandante por conta de publicações, relacionadas aí a manifestações que estão programadas. Policial militar pode de alguma forma se manifestar em redes sociais? Algum tipo de vedação para isso? O que a legislação brasileira traz a respeito desse assunto, hein? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que diferenciar o policial militar da ativa e o policial militar da reserva. O Código Penal Militar e os regulamentos internos das polícias militares e das Forças Armadas impedem taxativamente, seja o militar federal, seja o militar estadual, de ter política e de executar ou de exercer política eleitoral partidária. Por quê? Porque o militar ele porta armas, ele tem instrumentos para a defesa do Estado. Como diria o Max Weber, há mais de um século, eles monopolizam a força do Estado. Logo, eles não podem ter envolvimento político partidário. O militar da reserva, ele pode exercer a vida político-partidária, mas até determinados limites. O que nós estamos vendo ultimamente é um exagero por parte de alguns colegas de profissão. E eu quero aqui separar o lado pessoal do lado profissional. Tanto o coronel Alexander, quanto mais recentemente o ex-comandante da Rota, o coronel Sardilli, são amigos fraternos, foram meus ex-alunos, tanto no curso de aperfeiçoamento de oficiais, quanto no curso superior de polícia, que preparam os oficiais para o exercício do posto de major e do posto de coronel, respectivamente. São pessoas íntegras, são pessoas corretas, mas eles estão passando os limites do que estabelecem as leis e a Constituição Federal. E o Brasil perdeu um pouco também os seus limites éticos, os seus valores morais. E nós que somos hoje uma maioria silenciosa, nós temos que nos impor enquanto opinião legalista. E entre os amigos que eu continuo prezando e peço a eles que entendam isso não como uma questão pessoal, mas como uma questão profissional, eles ultrapassaram esses limites éticos, eles ultrapassaram esses limites legais e eles têm, portanto, que ser responsabilizados. Os policiais militares podem se manifestar em redes sociais. Eles podem, mas há limites. Os limites são impostos pela lei, principalmente para os policiais da ativa. E nós não estamos mais reconhecendo esses limites. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Por isso, a Assembleia ela tem que regular quais são os parâmetros em que os integrantes das chamadas carreiras de Estado podem se manifestar. E eu vou ser bem franco, isso não se aplica apenas a policiais militares e militares. Isso se aplica a juízes, isso se aplica a promotores, isso se aplica a delegados, isso se aplica a auditores fiscais. Todos aqueles que detêm uma parcela de poder do Estado. A democracia não é uma baderna, só que no Brasil, a democracia está virando uma libertinagem, uma baderna. Então, nós temos que preservar a democracia para as futuras gerações. Isso não significa que eu concorde com tudo que ocorreu no Brasil nesses últimos 20, 30 anos.
mas nós temos que achar soluções para os problemas contemporâneos dentro da democracia e dentro de certos limites. Aqueles que ultrapassam determinados limites, eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos e pelas suas palavras. Coronel, bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Concordo que é preciso regulamentar, as coisas passam, o mundo avança, às vezes retrocede também, né? E é preciso regulamentar. Mas no caso específico, por exemplo, do Coronel Alexander, acho que ali não é caso de regulamentação. Ele passou demais da bola, mas muito da bola. Ali não é nem a orientação interna da corporação, é uma questão de democracia, de respeito às instituições que estão aí constituídas. Então, o que ele diz, não vale nem a pena a gente tentar repetir o que ele disse em relação ao governador João Dória, você gostando ou não do governador, é o governador. O que ele falou do presidente do Senado, o que ele falou do Supremo Tribunal Federal, assim, vai além de qualquer dúvida em relação aos excessos. Ali, realmente, foi uma afronta à democracia. Eu não sei há quanto tempo o senhor está na Polícia Militar, mas eu imagino que quando o senhor entrou, não havia nenhuma possibilidade disso acontecer. Não se cogitava uma coisa dessa. E, de repente, um comandante importante, de um setor importante, de um estado importante, se permite fazer isso. O que deu errado? Isso tudo é consequência do que aconteceu com o general Pazuello, que não foi punido, coronel? Só para salientar, eu já estou na reserva há 6 anos. Né? Eu nunca dei uma entrevista enquanto oficial da ativa, a não ser em situações de ocorrência. Nunca me manifestei politicamente. Em que pese ter feito um mestrado, um doutorado em ciência política no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, a USP, eu nunca me manifestei, porque há limitações institucionais. E é por isso que eu falo que o Brasil ele está realmente de ponta cabeça. Eu nunca vi situações semelhantes ao que nós vimos nessas últimas 2 entrevistas e manifestações. Concordo plenamente com você, Augustinho, que nesse caso específico não há necessidade de regulamentação, porque se ultrapassaram todos os limites do razoável. E realmente, eu enquanto coronel, 35 anos na ativa e agora quase 6 anos na reserva, nunca vi uma situação congênere igual a essa. E nós precisamos restabelecer a legalidade dentro das fileiras. Agora, eu queria abrir se o Pedro e o Agostinho me permitem, nós precisamos entender um pouco o que levou a isso. Né? O que levou o Bolsonaro a assumir o comando de um país com 213 agora, né, milhões de pessoas. E há uma culpa considerável de parcela da esquerda que colocou as polícias militares num ostracismo total e responsabilizaram as polícias militares, os militares estaduais, por todos os males que o país e a democracia passavam. Eu tenho para mim que o que nós vivemos hoje em termos de tendência ao autoritarismo é resultado de uma série de fatores que ocorreram no país nos últimos 10, 15, 20 anos especificamente. É por isso que tem muito ex-militar na política hoje? Nós temos muitos ex-militares porque eles de alguma forma vocalizaram essa insatisfação dos policiais militares, eles encarnam essa insatisfação e porque houve um movimento no sentido de eleição do Bolsonaro, que era um ex-militar, diga-se de passagem, expulso do Exército. Ele saiu pela porta dos fundos do Exército. O Bolsonaro não saiu pela porta da frente. Eu vou aqui dar um furo assim para vocês. Eu vivi em Brasília por 3 anos como assessor parlamentar e vi discussões acirradas entre generais do Exército e o Bolsonaro. E o Bolsonaro não tinha qualquer limite de respeito para com aqueles generais. Eu convivi com generais muito íntegros, muito corretos, muito democráticos, e vou citar nomes: general Ciro Leonel de Albuquerque, general Oliva, pessoas da mais alta capacidade e competência. O Exército não é isso que nós estamos vendo. Bolsonaro não representa o Exército, Bolsonaro não é o Exército. Então,
Esses deputados, essa bancada expressiva, ela representa um movimento que levou o Bolsonaro ao poder e, de outra maneira ou de outra forma, a insatisfação de grandes segmentos da Polícia Militar. Porque são os policiais militares que mais morrem, são os policiais militares que dão a sua vida pelo cidadão, são os militares estaduais ou policiais militares que sofrem as agruras do dia a dia. Tá chovendo agora aqui, nós estamos dando uma entrevista. Eu estava vindo para cá, tinha uma policial feminina no cruzamento, tomando chuva com uma capa. Agora, o policial militar se entrega para a sociedade e, de repente, ele vira o vilão. Então, nós temos que baixar a poeira, nós temos que fazer uma relação, nós temos que discutir a relação. Para ver o que houve de errado de um lado, o que houve de errado do outro, mas dentro da democracia. Esse é o ponto nevrálgico. Quando eu vejo o Bolsonaro falando em pegarem fuzis, em a população adquirir fuzis, porque com isso ela protege a liberdade, isso é uma insanidade, isso é uma irresponsabilidade. Eu sou contrário totalmente a qualquer movimento de conceder liberdade de armamento para a população. Uma coisa é você ir para Londres, onde você tem 20 viaturas numa área de competência do que é para nós aqui uma companhia de polícia militar. Outra coisa é você estar no Brasil, em São Paulo, onde você tem 4 viaturas no mesmo setor. Em Londres você tem 20, em São Paulo você tem 4. Nos Estados Unidos, em Nova York, você tem 20 a 22. Aqui em São Paulo você tem 4, conforme o dia 3, conforme o dia 6. Como é que você vai coibir isso? Então, o Brasil, nós precisamos serenar um pouco, nós precisamos ver o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro, mas dentro da democracia, não fora dos limites da lei, da Constituição e da democracia. Coronel, deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa história de militar na política, que é o que os ouvintes aqui estão mais interessados na nossa discussão aqui sobre os dados que o senhor trouxe, né? É preciso uma quarentena para policiais se envolverem no processo eleitoral? O Agostinho e eu, outro dia, estávamos aqui no Jornal Gente listando e debatendo a quantidade de coronéis, capitães, cabos, soldados que estão presentes no Legislativo aqui em São Paulo. Isso sem falar do Plano Federal e das outras assembleias que estão distantes da gente. Mas assistindo a campanha eleitoral de 2018, nós vimos muitos nomes com a patente militar. Parecia que isso alavancava votos. Na sua avaliação, nessa reforma eleitoral que está sendo discutida lá em Brasília, é preciso colocar uma quarentena para a participação de militares, ainda que da reserva, no processo político eleitoral? Hoje já existe, né? São 6 meses, né? 6 meses, mas a intenção é ampliar isso. O presidente se manifestou contra, né? Inclusive, dizendo que não seria justo e falou até do Sérgio Moro e tal, aquela coisa toda. Mas é uma pergunta importante mesmo. Porque... Hoje é 6 meses para quem está na reserva? Hoje, não. São 6 meses, a pessoa tem que se desincompatibilizar da função pública com 6 meses de antecedência. Então, em abril de 2022, quem tiver interesse vai ter que se desincompatibilizar. O policial militar da ativa que queira ser candidato, ele pode, em abril, pela legislação vigente, se desincompatibiliza e disputa a eleição em outubro. Estão propondo 5 anos, né? Então, aí que tá. As pessoas estão chamando de emenda Glauco, né? Porque... foi no dia exatamente que saiu essa matéria, essa entrevista para o Marcelo Godoy, do jornal Estado de São Paulo, em que eu falo que sou favorável a uma quarentena de 5 anos para os agentes públicos de carreiras típicas de Estado. Então, não são apenas os militares federais, os militares estaduais, que são os policiais militares, mas isso deve servir para juiz, deve servir para promotores, deve servir para delegados de polícia federal, estadual, deve servir para auditores fiscais, agentes do Estado que têm um poder considerável do Estado e que pode desequilibrar o jogo eleitoral e o jogo democrático. Aí, como saiu essa entrevista de manhã, à tarde foi encaminhada uma emenda ao Código Eleitoral e eu fui, de alguma forma, extremamente criticado porque alguns chamaram a emenda Glauco porque não estava previsto naquele dia.
Eu estou meio que habituado às críticas, porque de alguma maneira tenho assumido um papel contra-majoritário dentro da minha instituição. E eu sou favorável a que essas instituições tenham uma quarentena, um período de afastamento da vida pública de 5 anos para poder ingressar. Porque o que nós estamos vivendo, as pessoas estão esquecendo os seus limites, as pessoas estão esquecendo os seus parâmetros e usam as suas instituições, o poder que as suas instituições têm para os seus interesses pessoais. E eu queria aproveitar o jornal de vocês, o jornal que tem grande audiência, para alertar os meus colegas, alertar os policiais militares, cuidado com o 7 de setembro. Muitas dessas pessoas estão usando-os para os seus interesses particulares. E vou dar aqui 3 exemplos. Houve a greve de 1988. Vocês dois eram muito jovenzinhos, né? Ano? 1988. O Pedro acho que não era nem nascido. Não, Obrigado, já era, sim. Fico feliz pela Mas era... referência, mas o senhor errou. Uma como é que se fala? Flagrorosa. Equívoco. Isso. Mas em 1988 nós tivemos uma greve aqui em São Paulo e houve um conjunto de pessoas que agitaram a greve. Nós tivemos... Greve de polícia. Greve da Polícia Militar. Depois de 1960 foi a primeira greve desse período, nesse interregno de quase 70 anos. E esses policiais militares foram expulsos. Alguns estão ainda na justiça lutando, a maior parte não voltou e alguns vivem uma situação muito, muito difícil. Sabe o que aconteceu com eles? Todos se esqueceram deles. Todos. Alguns estão trabalhando de forma muito simples, porque a expulsão de uma instituição como a Polícia Militar os impede de exercer outros trabalhos. Então, eu queria alertar os meus colegas de profissão, principalmente tenentes, capitães, soldados, cabos, sargentos que são mais jovens, para não se tornarem massa de manobra para interesses políticos de quem quer que seja. Porque o dia que você for expulso, você vai ser esquecido. Vou dar um segundo exemplo. Nós temos muitos policiais militares que são expulsos da Polícia Militar por N questões. Alguns por prática de corrupção, outros por prática ilegal de execuções. O que acontece, principalmente aqueles policiais militares que praticam execuções extrajudiciais? Num primeiro momento, os companheiros se solidarizam, ajudam, mas logo depois vem o ostracismo, porque as pessoas vão embora, as pessoas têm os seus encargos, as suas incumbências, as suas responsabilidades, e o policial que foi expulso, acabou. Então, o policial militar, pense se você não está sendo massa de manobra para interesses quaisquer. E vou dar um último exemplo, Carandiru. Todas as pessoas, eles vão ser absolvidos. Nossos colegas, e eu tenho amigos que estão sendo de alguma forma condenados, eles não foram condenados por um juiz togado. Eles foram condenados pelo tribunal de júri, que em tese é o tribunal que representa a sociedade, o povo. Mas como é que está essa história, hein? Eu não lembro mais como é que está a história do Carandiru, porque tinha havido a condenação, depois ela foi revertida, eu não sei. Está no STJ, o STJ, eu não conheço detalhes. Não houve condenação ainda. Mas houve uma condenação e o que... Foi anulada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi anulada a decisão. Então concretamente não houve ainda a decisão final. Não. Mas está em vias de... Então, vamos combinar, coronel, só para a gente colocar as coisas, porque senão vai parecer... Assim, a impressão que nós temos, que muita gente tem, e eu tenho essa impressão, é de que as punições na Polícia Militar nem sempre são as adequadas. Nem sempre são as adequadas. A gente está falando de uma coisa bárbara que aconteceu no Carandiru, apesar das pessoas... E vai chegar mensagem falando que eram bandidos, criminosos, ok, mas isso não avaliza ninguém a entrar com cães e armas e cometer o que foi cometido ali dentro. E até hoje não foi resolvido. Fosse um crime de um cidadão comum, acho que já teria sido resolvido. E aí, só para emendar... por exemplo, no caso do coronel Alexander, né? Que eu não sei o que mais prova precisa ter contra ele, não sei. Ele não foi exonerado ainda.
Ele foi afastado, está no comando do policiamento da capital, recebendo o salário dele normalmente. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar numa conclusão de que as grandes patentes da PM nem sempre são punidas com tanto rigor assim, coronel. Vamos lá. Eu só queria terminar o raciocínio do Carandiru, porque eu não quero entrar no mérito. O que eu quero dizer para os meus colegas é: tomem cuidado com as suas atitudes, porque depois você vai estar sozinho perante um juiz, perante uma corte da justiça militar. Ninguém vai lhe defender. Então pense, leve em conta esses 3 exemplos: a greve de 88, que muitos policiais são jovens, não estavam na polícia militar, as expulsões de policiais militares e o Carandiru. Essas pessoas estão sozinhas por si, respondendo a esses atos. Portanto, pense 2 vezes se vocês não estão sendo massa de manobra. Com relação à sua afirmação, me perdoe a discordância, mas nós temos 2 coronéis no presídio militar Romão Gomes. Eu quero Só saber 2? qual... Nós temos 60 coronéis. Você quer que todos sejam presos? Não, mas é que também não dá. Não, é que assim, o que a gente vê de excessos cometidos é isso, coronel. Eu não sei se é justo ou se é injusto, mas se a gente abrir o telefone aqui, vai dar um empate técnico aqui de pessoas que acham que a polícia militar, que a justiça militar não é tão rigorosa assim. Ela é rigorosa. É evidente que para se chegar ao posto de coronel, o indivíduo passa por uma série de etapas. Ele tem que fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais para ir a major. Aí a carreira dele não é um curso, ele tem que primeiro fazer um concurso para ingressar. Muitos já são barrados no concurso. Aí ele chega a major, vai a tenente-coronel, tem que prestar um novo concurso rigoroso. Existe uma avaliação psicológica, existe uma avaliação intelectual e existe uma avaliação da vida pregressa dele. Então, quando o indivíduo chega a coronel, na sua maioria esmagadora, ele já passou por uma série de peneiras que, em tese, a vida dele já foi toda vasculhada para saber, ele pode ser um coronel ou não. Agora, em relação ao caso específico que você citou, o fato ocorreu essa semana. Nós vivemos um Estado democrático de direito e assim o deve ser. O coronel Alexander, eu já disse outras vezes, eu o conheço, eu tenho respeito pela pessoa dele, mas ele tem que ter o direito a se explicar, ele tem que ter o direito à defesa. Isso é constitucional, está no artigo 5º. Eu não posso suspender o pagamento dele, eu não posso punir em uma semana. Nós temos regramentos muito rígidos pós-Constituição de 88, que vale para o coronel e vale para o soldado. Portanto, as medidas foram tomadas, o Ministério Público está acionando de alguma forma a instituição. Agora eu quero dar um outro detalhe para vocês, que é um outro furo aqui para vocês. Há muitos coronéis da reserva insatisfeitos com o que está ocorrendo com a Polícia Militar. E não vou adiantar mais nada além disso. Há uma insatisfação muito grande com esses padrões de indisciplina que estão ocorrendo. Nós somos coronéis de polícia militar. Nós temos tradições, nós temos regulamentos, nós somos democratas. E as pessoas estão esquecendo a história da Força Pública de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo. O que aconteceu em 1932, o que aconteceu em 1924 e as consequências trágicas de 1924. Nós temos um conjunto de pessoas aí que são alienados, que são pessoas que são malucas. E o Bolsonaro tem uma estratégia ideológica muito definida. Ele vive, primeiro, em cima do conflito. Ele tem que gerar o conflito a todo tempo e tem que gerar factoides que girem em torno de um embate. Segundo, ele tem que criar um inimigo. Ele cria um inimigo a todo tempo. Imagine vocês falar em comunismo nos dias de hoje. Outro dia um colega me escreveu, falou: Glauco, o dia que os comunistas tomarem o poder, você vai ser executado, eles não vão querer saber se você... Eu falei, gente, nós estamos vivendo em que mundo? Uma loucura, né? Se juntar todos os comunistas do Brasil, não deve colocar dentro de uma Kombi. Os caras não sabem distinguir entre esquerda e entre o que é comunismo. E, por fim, o Bolsonaro deslegitima instituições e o sistema democrático através dessa questão do voto impresso. Os policiais precisam entender o que o Bolsonaro está fazendo. Mas eles estão entendendo? Há riscos... Coronel, desculpe. Há risco efetivo
de a gente ter problemas sérios no 7 de setembro com a presença de policiais? Porque essa convocação feita pelo comandante Alexander, ela deve significar alguma coisa. Ele deve representar um grupo que vai além dele. Há risco efetivo, coronel? Eu não acredito em hipótese alguma em risco. E hoje eu sou muito mais otimista do que 6 meses atrás. Porque 6 meses atrás eu era uma voz autônoma. Após essa entrevista ao Estado de São Paulo, eu percebi que o grupo dos insatisfeitos, especialmente entre os coronéis da reserva mais antigos, que exerceram funções importantes dentro da Polícia Militar, vem crescendo. Porque nós não somos um bando, nós não somos uma quadrilha armada. As pessoas estão confundindo liberdade com lei, estão confundindo democracia com libertinagem. E nós precisamos restabelecer a ordem. É legítimo, Agostinho, a pessoa não gostar do Dória, porque o que acontece nessa ideologia bolsonariana? Qual é o inimigo que ele estabeleceu aqui em São Paulo? Chama-se Dória. Eu não vou defender o Dória aqui em hipótese alguma. Aliás, nos últimos 10 anos eu nunca mais indiquei ninguém para votar para ninguém. Agora, ele é um governante eleito. Acabou, ponto final. O povo quis isso. Ele é legítimo no exercício do governo dele. Como é que pode... E é o comandante da Polícia Militar. E é o comandante supremo. Como é que pode você ter entrevistas e críticas acentuadas? É um absurdo. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. E por que eu sou mais otimista hoje, o Agostinho completando? Porque nós, coronéis da reserva, coronéis, que exerceram a função de coronéis, estamos muito insatisfeitos com o rumo que as coisas têm tomado. E as coisas não podem ficar assim. Mas isso chega para a tropa? E as instituições... Vamos aguardar um pouquinho. Depois da semana que vem nós vamos falar. Nós estamos aguardando, alguns coronéis da reserva estão se reunindo. Essa baderna generalizada, que vocês estão perplexos com isso. Por quê? Deixa eu só lembrar um Porque momento. não chega até vocês. Por quê? Porque o padrão de um militar, o nosso padrão, é um padrão de quietude. Sim, vocês sim. nunca viram isso acontecer? Exato. Por isso Vocês que nunca viram nós uma estamos fazendo entrevista entrevista, coronel. com o Sardilli nesses termos? Vocês nunca viram uma forma como o Alexandre? Vocês nunca viram. Então, 40 anos. Mas o Sardilli, por exemplo, caiu na política. Ele é assessor parlamentar de um deputado aqui na Assembleia Legislativa. Então hoje, assim, para nós, nós encaramos isso aí muito mais como um depoimento político do que o senhor, por exemplo, que está aqui, é um coronel da reserva, que nesse momento não está... Tem o seguinte, né? Quer dizer, um policial militar que vira um deputado ou algo equivalente, ele está lá representando a corporação. Como regra é isso. Ele deve ter sido eleito, a maioria esmagadora dos votos, por policiais militares. É isso que se imagina. Se ele fala... A gente está numa fase tão delicada que é isso. Qualquer voz de comando pode significar um excesso numa manifestação como essa de 7 de setembro. A gente não tem muito mais tempo para a entrevista, mas eu queria só que o coronel Glauco lembrasse uma experiência que ele passou na Polícia Militar, que foi aquele confronto de policiais civis e militares aqui no Palácio dos Bandeirantes. O senhor trabalhava no Palácio na época, eu me lembro bem. E aquele foi um episódio marcante, né? De quase descontrole da questão da segurança pública. O senhor vê alguma lição daquele episódio para os dias de hoje? Eu vejo várias lições, né? Veja como uma parcela, eu não quero totalizar, não gosto de totalizar, como uma parcela da esquerda, ela é preconceituosa. Essa greve da Polícia Civil, e você talvez não saiba, mas policiais civis deram tiros de fuzis sobre o Palácio. Sim. Foi o maior atentado à liberdade democrática no pós-redemocratização. Eu não vi quase uma voz de intelectuais e da esquerda criticando o fato. E se fossem os policiais militares? Por que agora está essa celebração? Você ouviu voz da direita falando isso? Defendendo isso? Porque senão parece que a esquerda é que tem a prerrogativa de se manifestar sobre eventos que acontecem. Eu não lembro. Quem foi que defendeu aquele ato? A esquerda, o senhor lembra historicamente, critica a Polícia Militar. Mas não sem motivo. A esquerda... Não sem motivo. Historicamente, pede a desmilitarização. E é um direito. Pede a extinção das polícias militares. Espera um pouquinho, deixa eu concluir meu raciocínio. A gente tem que voltar no tempo porque a Polícia Militar
tem uma relação direta com a ditadura militar. A associação é automática e até por isso se discute se é o caso de termos ainda uma polícia militar. E quando a gente fala em falta de hierarquia, a polícia militar sempre bateu no peito com toda a razão que a hierarquia era um ponto pacífico, inabalável. E estamos percebendo que a gente está chegando a um ponto que talvez a hierarquia não seja mais tão segura como sempre foi. Não é o caso de se pensar também, coronel, em extinção de uma polícia militar e criar só uma polícia? Bom, essa eu acho que é um debate que valeria outros 10, 15 minutos. Eu não vou entrar nesse detalhamento agora, mas eu queria só te lembrar que 2/3 da população europeia são policiadas por polícias militarizadas. Por quê? Uma parcela da esquerda. Por que eu falo só da esquerda? Porque a direita defende essas coisas, né? Uma extrema-direita hoje defende todas essas atitudes. O Sardilho, o coronel Alexandre, não vem a público só com apoio de policiais militares. Eu fui comandante de área. Você recebe pessoas que falam, está na hora de dar um golpe. São as vivandeiras, né, que você lê na literatura da ciência política. O cara vai lá para bulinar, olha, tem que dar um golpe, tem que acabar com esse negócio. Eu vivi isso nos meus comandos, tanto do comando da capital quanto no comando de Guarulhos. Então nós temos que separar as coisas. Por isso que eu gosto dos historiadores quando eles falam o golpe civil-militar de 64. Aí nós começamos a nivelar a conversa. Por que eu falo uma parcela da esquerda? Porque eu sou um estudioso, eu fiz faculdade de Direito na USP, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, eu passei mais de 20 anos dentro da USP. Por que eu digo a esquerda? Porque majoritariamente uma parcela dessa esquerda sempre criticou ferozmente a polícia militar. Só que quando você atenta contra o poder constituído, como foi a greve das polícias civis, eu não vi ninguém vir a público e falar, olha, isso está errado. Pau que bate em Francisco, bate em Chico. O Brasil está perdendo seus valores. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo nesse exato momento. Esses coronéis não podem dar esse tipo de entrevista. Ponto final. Está na lei, está na Constituição. Como é que nós podemos defender um golpe nos dias de hoje? Nós estamos perdendo os limites do que é razoável. Agora, isso não vale para o coronel Sardilho, não vale para o coronel Alexandre, e eu sou um coronel amigo dos dois. O coronel Sardilho, conheço a sua ex-esposa, conheço suas 2 ex-filhinhas, temos amizade, mas ele não pode fazer isso. E eu sou um coronel também. Então, nós temos que ter valores. O que vale para a polícia militar também tem que valer para a polícia civil, também tem que valer para promotores. O Brasil perdeu os seus limites éticos. Essa é a grande questão. Bolsonaro não chega no poder à toa. Ele chega no poder porque o Brasil virou uma maderna. Então eu ataco um porque eu não gosto dele politicamente. Mas o outro pratica a mesma transgressão ética e eu defendo porque ele está do meu lado. Gente, onde é que nós vamos parar? Nós precisamos balizar os nossos princípios, os nossos valores éticos. Essa é a grande questão. Nós temos que preservar a democracia. Eu sinto pelo Sardilho, eu sinto pelo Alexander, que são meus amigos, conheço principalmente a família do Sardilho, convivi com ele na Associação dos Oficiais, mas está no momento de se restabelecer a ordem e das instituições colocarem um limite nisso. Para resumir, que eu sei que acho que vocês estão com o tempo estourado, eu sei que eu falo para Dedéu. Para resumir, não acredito em baderna no dia 7 de setembro, porque ainda há regulamento disciplinar, ainda há Tribunal de Justiça Militar, também não vou entrar nessa seara, porque conheço as pessoas lá de dentro. Eles estão sedentos por receber alguns inquéritos policiais militares, ainda há corregedoria, ainda há departamento de inteligência e ainda há instituições externas. O que nós temos que preservar é a democracia. Eu reconheço, as pessoas estão insatisfeitas com Dória, é legítimo, mas há limites. Vote no ano que vem contra. As pessoas estão insatisfeitas com o Supremo. Discorde democraticamente, há alternativas dentro da democracia. Vamos estudar o modelo europeu de Suprema Corte. Bom, o ministro tem 8 anos de mandato, mas dentro da democracia. Eu não posso entrar na conversa do bolsonarismo. Esse é o problema mais sério. As pessoas estão se cegando para isso. Ele cria inimigos, sabe que isso é muito palatável a segmentos da extrema-direita, e querem romper a democracia. Minha gente, vamos acordar. Nós estamos vivendo uma maluquice. É isso que nós estamos vivendo. Enfim, sou um defensor intransigente da democracia. Não há alternativa fora da democracia. Eu posso ter opinião divergente do Pedro, posso ter opinião divergente do Agostinho, mas nós saímos daqui, vamos tomar um café, vamos beber uma água, vamos conversar, e eu não quero matá-los, né? Como esse meu amigo disse, Glauco, os comunistas vão te matar. Meu, cadê
Cadê os comunistas? A democracia tem que ser um valor para a sociedade brasileira. Coronel Glauco Carvalho, obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Foi muito bom debater com o senhor esse assunto. Tenho certeza que os ouvintes entenderam melhor, tiveram mais informações e agora vão conseguir refletir sobre tudo que a gente conversou aqui desse assunto importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo. Essa é uma daquelas entrevistas que a gente guarda aqui e vamos reproduzir daqui a um tempo, Agostinho, no Sedom aqui da Rádio Bandeirantes, se Deus quiser, para confirmar tudo isso que foi dito aqui. E alguns assuntos que a gente passou de passagem aqui tem que ser discutidos num outro momento mais tranquilo. Alguns assuntos que são substanciais, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Militar, enfim, as instituições. Acho que nesse momento a Polícia Civil também. Lógico, civil também, tá? Civil também. Tem que discutir tudo, mas no outro momento com a bolinha mais baixa. Coronel, obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Coronel. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e vamos defender a democracia. Sempre.